Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, que, como acontece toda quinta-feira, se torna aqui a Quinta Sindical. Isso mesmo, porque nós recebemos aqui os diretores, sempre alguém aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, para falar sobre as questões de economia, as questões do trabalho aqui na região do ABC. E hoje, mais uma vez, eu conto com ele, com Cícero Martinha. Tudo bem, Martinha? Olá, Bessa. Prazer estar novamente aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Internautas. Que legal, Martinha. Prazer é todo nosso. Ô, Martinha, eu começo aqui o programa pedindo uma reflexão sua, porque na verdade o Martinha não é nem um entrevistado aqui, é um comentarista, né, Martinha? Tanto o Martinha quanto os outros diretores vêm aqui e fazem comentários. Nós vamos comentando o que está acontecendo aqui na região do ABC, também coisas do Brasil. Martinha, empresários saíram aí nas ruas de Santo André pedindo um ato em nome do poder econômico, da volta do crescimento. Os empresários nas ruas, hein, Martinha? Como é que você, uma pessoa que conhece tão as ruas, assim como líder sindical, fez tantos atos aí, pelas ruas aqui da região, agora os empresários nas ruas. Qual que é a sua leitura, Martinha? Eu acho que é bom, os empresários têm a pauta deles, né? E eu, muitas vezes, em reuniões com os empresários, quantas e quantas vezes, eu cobrei que eles se organizassem um pouco mais, né? E dizia que, inclusive, nos últimos anos, ou até décadas, o mundo mudou do ponto de vista, né, da composição, inclusive dentro da sociedade, do empresário nacional, né, as dificuldades que eles sempre trouxeram para a mesa, que o juro está alto, que as grandes empresas apertam demais as pequenas empresas, as médias empresas, etc., né? Então, eu acho que é o momento deles estarem também colocando a sua pauta aí para a população, suas reivindicações, né? E muitas delas, obviamente que eles têm, no meu ponto de vista, eles têm as razões de estarem reclamando, de estarem reivindicando. Eles compõem um setor, as pequenas, médias empresas, é um setor que mais emprega no Brasil, né? Então, nós precisamos que eles tenham também o espaço deles, logicamente, né? E aí eu acho que tem pautas que nós somos solidários. Claro. E outras divergentes, mas faz parte da democracia. Faz parte. Ô, Martinha, como foram empresários aqui da cidade de Santo André, você é o secretário de trabalho da cidade, reivindicação, esse ato à parte, claro que foi ali até uma questão nacional que eles colocaram, realmente a situação que o país todo vem passando, mas teve algum contato com a Secretaria de Trabalho? Algum empresário já chegou a entrar em contato para esse diálogo também, não apenas na reivindicação, mas ali como busca de uma ação, Martinha, conjunta com a Secretaria? Como que é? Eles têm trazido assim, os problemas deles, né, e colocado para a gente a situação. E o poder público, da mesma forma, né, através da Secretaria do Trabalho, aqui na cidade de Santo André, através do prefeito Carlos Grana, que também é um homem que foi do movimento sindical, né, que interage bem com a questão política e com a questão empresarial, a questão dos trabalhadores, etc. Tem essa compreensão, tem essa sensibilidade, não é? E, então, nós, enquanto poder público, estamos sempre abertos para estar discutindo qualquer pauta, né, que seja pertinente, né, que interesse aos moradores da cidade, né, nós estamos sempre abertos para estar dialogando, estar discutindo e buscando alternativas, buscando saídas, não tem problema. Verdade. Ô, Martim, parece que estão todos nas ruas mesmo, né? Nessa semana, lá em Brasília, ali perto do estádio Mané Garrincha, as Margaridas, trabalhadoras rurais fizeram ali um ato. Hoje, Martinha, né, nesse momento aqui que estamos aqui apresentando aqui, tendo essa conversa aqui sobre essas questões de economia do trabalho, a Força Sindical, você, não sei, é a CUT ou foi a Força, não é? A CUT não está nesse evento, mas tem a Força. Foi somente a Força. CTB, tem outras centrais que estão juntas. Na Paulista, não é isso, Martinha? Isso. Estão na Paulista neste momento, num ato ali também a favor da volta desse crescimento, da questão do emprego. Tem diretores ali do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá? Outros diretores nossos, Pedro Paulo, os companheiros estão lá também nesse ato. Nós temos dois companheiros, o Sapão e o Fofão, que estão em Brasília. Ia ter uma conversa hoje com a Presidente da República também, do movimento sindical. Eles estão lá também representando o nosso sindicato. Então, o nosso sindicato está em duas frentes. Duas frentes, hein? E eu, como presidente licenciado e secretário de Trabalho, estou aqui também falando com a população. Que legal. Ô, Martinha, em duas frentes. Vamos começar, então, pela frente lá, perto do Congresso, lá na nossa querida Brasília. Falam muito que a presidente ela não tem diálogo, né? Até o Fofão também, que sempre participa aqui dos comentários, ressalta isso. Agora parece, Martinha, um diálogo ali, vai conversar então com os movimentos sindicais. Você acha que
está indicando uma mudança na maneira dela agir, até diante da crise, ô Martinha? Como é que você Eu acredito vê? que as pessoas são diferentes, né? O Lula tinha uma forma de governar, pessoal, né? E que que a Dilma já tem uma outra forma. Então, uns falam mais, outros falam menos, outros têm mais técnico, outro muito mais político, muito mais... E isso tem diferenças e isso causa um certo choque algumas vezes. O que a gente não pode é confundir, assim, programa de governo, projeto de governo, né, com o desempenho individual. Muito embora isso entre na baila, entre à tona, mas a gente, com a vivência maior, a gente precisa aprender, quer dizer, o projeto social para o Brasil, né? Eu acho que a Dilma tem procurado colocar as preocupações, uma pessoa muito preocupada com a questão do país, questão do Brasil, né? Então, eu acho que as coisas, hoje nós estamos passando por um momento muito mais de crise política, né, do que propriamente de uma crise institucional e de uma crise até econômica. Temos problemas econômicos, mas eu tenho dito aí para algumas pessoas que às vezes falam, não, nunca vi uma crise igual essa. E eu falei, eu já vi muitas, pior do que essa, né? Eu, em 92, mais ou menos, eu participei das câmaras setoriais e eu digo para alguns empresários, naquela época, com a saída do governo Collor e a entrada do Itamar, houve toda aquela discussão de como retomar o crescimento econômico. Eu participei em Brasília de negociações e eu lembrava que, naquele momento, o Brasil produzia 650 mil veículos por ano, né? Hoje fabrica mais de 3 milhões. Então, quando eu falo, não, teve uma certa contida no número de veículos na fabricação, é lógico, se você continuasse mais 10 anos produzindo veículos, no crescimento, na escala que teve nos últimos 10 anos, você não tinha onde pôr carro mais, né? Verdade. Tanto é que os carros populares estão vendendo menos, porque também aumentaram de preço. Hoje, com as exigências, né, num carro popular, custa 40 mil, 45 mil. Popular, né, Martinho? Popular. E os carros médios e grandes, você fica numa fila de espera aí de 3 meses, 2 meses, né? As empresas não estão dando conta de produzir. Então, quer dizer, tem às vezes esse desnível, né, do crescimento econômico, mas o importante é que a gente faça com que outros setores continuem a crescer, né? O que não pode é uma crise política, você abalar o país tanto que faça o país, essa máquina, né, essa máquina econômica, né, ela emperre, né, porque se ela emperrar, perde todo mundo, perde o empresário, perde o pequeno empresário, o grande, perde os trabalhadores muito mais ainda, né, os aposentados, enfim. Então nós temos que ter uma preocupação com o Brasil nesse momento. Claro. Ô Martinha, como você disse, você acabou de informar, você já viu crises maiores, né, piores do que essa, né, que estamos passando. Agora, Martinha, essa crise ela tem alguns componentes assim peculiares, particulares dela. Por exemplo, a questão da oposição. Como é que você vê a oposição nessa situação, nessa questão da crise? Por exemplo, agora nós vamos ter no próximo dia 16 o ato, não é? O ato ali pedindo o impeachment da presidente lá na Paulista. Você vê digitais do PSDB, o próprio PSDB está apoiando, por exemplo, agora ele vai apoiar esse ato. O Aécio se manifestou, diferente dos outros, né? Não teve um apoio oficial, mas agora vai ter. Martinha, o que você vê de uma maneira mais abrangente aqui, até destacando esse papel da oposição, né? O que você vê de diferente nesse momento que estamos passando, Do ponto de vista político, a sociedade ela é heterogênea, né? E você tem composição de pessoas que defendem vários interesses. Tem alguns que defendem um regime fechado, né? Tem uns que detestam democracia, né? Tem uma parcela da sociedade que nem vota, não vão votar, e que não acredita que nos partidos políticos, não acredita em democracia, acredita o seguinte, e pede, inclusive, sai na rua pedindo o retorno do regime militar. Que para eles, no entendimento deles, é assim mesmo, tem que atender uma minoria, fazer a vontade de uma minoria da sociedade, como foi muitos anos dentro do Brasil. O Brasil viveu quase sua história debaixo de ditaduras. Em poucos momentos, tivemos lampejos de democracia. O Brasil nunca viveu um momento histórico com 30 anos de democracia como está vivendo agora. Então é normal que apareça todos os setores com as suas bandeiras. Então tem quem quer a volta do regime militar, tem aqueles que estão perdidos dentro do jogo, porque acham que há toda uma propaganda contra partidos políticos, dizendo que todos os políticos é bandido, todo mundo é ladrão, e se você tirar esses políticos vai colocar outros que não vão roubar. Então, quer dizer, isso é um engano, né? Quer dizer, a sociedade ela tem que se organizar para que você tenha o aprofundamento e o aprimoramento da democracia, fazendo com que
Sempre quem rouba, quem desvia, vai para a cadeia. E quem rouba dentro do país capitalista, dentro do Brasil, ou qualquer um outro país aí da Europa ou Estados Unidos, não são só os políticos. Aqui no Brasil, você tem, por exemplo, sonegação de impostos, que é o maior roubo que tem no Brasil é a sonegação de impostos, né? Que isso já está calculado em trilhões e trilhões de reais, né? Então as pessoas sonegam imposto demais, né? Os grandes. Verdade, o pequeno não consegue sonegar, porque ele não tem nem margem para fazer isso. Agora o grande sonega, né? E os pequenos pagam. Então quem mais ganha dinheiro aqui, as grandes fortunas, né? As pessoas que se enriqueceram aqui às custas da miséria do povo brasileiro, esses daí não existe regra para eles. Então eles têm medo da democracia, porque eles sabem que uma hora ou outra eles serão questionados. Então ele tem que ir para a cadeia todos, né? Que se aproveita, que rouba, que tira a liberdade. Então a democracia é preciso que você tenha, que você não tenha as pessoas na miséria, né, a troco de uma minoria privilegiada. Então, uma busca de um máximo de liberdade, um máximo de distribuição de renda, né, para aqueles que dependem do emprego, precisam ter um emprego para sobreviver, enfim. Então, a sociedade ela é assim, ela tem todos esses setores. Agora, precisa que a gente acredite que a banda boa, que quer democracia, que quer honestidade e tal, que ela esteja adiante, engajada nos partidos políticos, nas ações sociais, para a gente construir o Brasil de todos os brasileiros. Né? Ô Martinha, você falou da sonegação de impostos, até lembrei passou aqui uma letra do Renato Russo, do grupo Legião Urbana, certo. Que ele dizia, né, todos querem o bem da nação, mas ninguém respeita a Constituição, ou seja, todo mundo critica, tem que melhorar o Brasil, mas a sonegação de impostos, por exemplo, ou seja, todo mundo quer o bem, mas a Constituição ninguém respeita. Ô Martinha, já que eu até tive esse momento aqui, citei aqui o grande Renato Russo, você acredita que nesse momento também pode haver uma falta de respeito com a Constituição, até nesse cenário do impeachment, voltando até a questão de alguns partidos da oposição? Acabamos de vir de uma eleição, né, Martinha? Acabou de... tem essa questão das pedaladas fiscais, né, mas o próprio TCU, você que é uma pessoa que sempre é assídua nas leituras de jornais, eu tenho certeza que você nunca imaginava que o TCU tinha tanto poder como tem hoje, né, Martinha? Exatamente. Eu acho que é bom que tenha, né? As instituições elas precisam ter assim, liberdade de atuação, tem que ter, logicamente, a consciência e a responsabilidade naquilo que faz. Né? Mas até voltando a essa questão, Bessa, você uma pergunta pertinente, o próprio John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, em um determinado momento, né, ele, numa reunião, perguntaram o que ele poderia fazer pelos americanos, pelo povo dos Estados Unidos. Ele falou, olha, eu vou responder com uma outra pergunta. O que o povo americano pode fazer pela América, né, como eles chamam os Estados Unidos? Né, então, quer dizer, essa consciência precisa prevalecer, né? E o povo americano, eu acho que tem algumas coisas que às vezes é bom a gente copiar. Eu não gosto de copiar muita coisa dos Estados Unidos, mas tem coisas que são importantes. Né? Quer dizer, o patriotismo americano é uma coisa muito boa, muito forte, né, de nação. Toda casa lá tem uma bandeira e tal. Então, independente das pessoas serem do Partido Democrático ou do Partido mais conservador, né, eles têm uma preocupação principal com o país deles. Então, no Brasil, única, não é, Martinha? Única, né? Quer dizer, se o país estiver ruim, vai estar ruim para todos, né? Não só para uma parte ou para um partido, né? Então, eu acho que isso daqui no Brasil precisa muito. Hoje nós temos o pré-sal, né, que há, por exemplo, você sabe que todo o problema que houve na Petrobras, mas você não pode paralisar uma empresa igual a Petrobras, não pode parar as empresas de infraestrutura, porque isso é mal para o Brasil. Quer dizer, o pré-sal, estão todo mundo lá fora, as empresas internacionais, de olho no pré-sal. Eles não querem que o pré-sal seja dominado pelo Brasil, né, que a gente tenha isso daí refletido para a saúde, para a educação. Precisamos fazer uma revolução na educação brasileira, precisamos melhorar a condição da saúde, né? Mesmo o SUS sendo um problema, é um problema porque já tem dinheiro, tem desvio. Mas você hoje tem um sistema, ainda com toda a precariedade, que os Estados Unidos até pouco tempo não tinha. E para aprovar um sistema como esse, foi uma briga danada no Congresso, né? Porque lá nos Estados Unidos, se você não tiver um convênio de assistência médica ou coisa que o valha para as pessoas de menor renda, se você quebrar um braço, você tem que pagar lá o gesso, pagar para fazer a cirurgia no hospital, você não tinha um sistema público de saúde. Aqui com todos os problemas, com toda a precariedade, mas tem um sistema que serve de modelo lá para fora e serviu de modelo para os Estados Unidos. Mas claro, tem que arrumar, né, Martinha? Então, de mais arrecadação. O pré-sal pode ser essa grande fonte de arrecadação, tanto para a educação, já tem verbas, os valores já destinados para a educação e para a saúde, né? Ok. Ô Martinha, vamos voltar a focar aqui
da nossa querida Santo André. O meu querido Eric San, você que é o nosso homem aqui, o homem das imagens aqui da Eco TV. Por gentileza, Eric, coloca na tela aqui, Martinha, vamos dar uma olhada. A matéria do ato do PDT que nós acompanhamos, até o meu querido Alexandre Furtado comentou aqui no jornal. Vamos dar uma olhada então, e depois eu quero que o Martinha comente lá o ato do PDT aqui na Câmara Municipal. Vamos ver? Em evento de filiação na Câmara Municipal de Santo André, o PDT formalizou apoio à reeleição do prefeito Carlos Grana para as eleições de 2016. Para o presidente do PDT no município, Sivaldo Pereira, o Espirro, o partido, com os novos filiados, pode dar importante apoio à candidatura de Grana. Fábio Bessa, nós estamos preparando um partido para que possa ter uma eleição melhor do que teve em 2012 e nós temos condições reais de ter, com certeza, um número de vereadores eleitos, né? Nós estamos montando uma chapa muito competitiva, muito mesmo. Está vindo pessoas que já foram vereadores, existe hoje um pessoal que está no meio artístico, tem a Marta, que é do esporte, que também é uma mulher negra. Nós temos o Martinha, que é do movimento sindical. Vocês vejam por aí o tamanho. Tem o Raposo também, que está filiando ao nosso partido hoje, já foi vereador. Então, com certeza, nós vamos ter uma chapa bastante competitiva e vamos conseguir fazer Santo André cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo. Lembrando também que nós queremos e vamos trabalhar para a reeleição do prefeito Carlos Grana. Esse é o nosso objetivo. O PDT, com certeza, não será coadjuvante na próxima eleição. Vai fazer um papel e um dos principais, com certeza. Entre os filiados, destaque para a ex-jogadora de basquete e atual secretária de esportes, Marta Sobral, que faz a sua primeira filiação partidária. Estou super emocionada, feliz, eu acho que como se fosse uma convocação de uma seleção brasileira, né? Você vai primeiro defendendo o seu estado, seu município, depois você acaba defendendo o seu país inteiro. Então estou aqui hoje para completar essa seleção, espero que as pessoas me aceitem, porque eu estou aqui para lutar em conjunto, que isso foi sempre o meu objetivo, lutar por aquilo que as pessoas precisam e aquilo que o povo precisa. É isso que eu estou fazendo aqui. Já o experiente Cícero Martinha, secretário de Trabalho, que estava no PT e retorna para o PDT, disse ser uma pessoa de projeto e destacou o papel dos partidos políticos dentro da democracia. Eu acho que num momento como esse, que a gente luta muito forte em defesa da democracia, é importante que os partidos políticos tenham o seu papel importantíssimo dentro da sociedade. Nosso objetivo é estar fortalecendo o PDT, hoje com a vinda da Marta, do Raposo e outras pessoas que vão acrescentar muito em qualidade dentro do nosso partido, porque nós temos aí um compromisso muito grande na reeleição do prefeito Carlos Grana. Então é preciso que os partidos mais de esquerda, de centro-esquerda, os partidos com visão mais democrática da sociedade, estejam juntos nessa batalha para a eleição do companheiro Carlos Grana no ano de 2016. O prefeito Grana, que marcou presença no ato, acredita que até o final de agosto, mais partidos oficializem o apoio para a sua reeleição. Pretendemos, propor aos partidos que hoje dão apoio ao nosso governo, outros que porventura venham a integrar a base de apoio ao governo, de se manifestar aí até o final do mês de agosto num grande evento aqui na cidade. Ok, Martinho, olha, nós vimos aqui, acompanhamos aqui a matéria que realizamos lá na Câmara no ato do PDT. E eu volto com uma pergunta bem fácil, hein, Martinho? Uma pergunta bem simples aqui, hein? Está otimista com esse projeto de reeleição do prefeito Carlos Grana? Eu estou otimista. Já existe um leque aí de cerca de 8, 10 partidos, compondo essa frente junto com o prefeito. O prefeito Carlos Grana é uma pessoa que, pessoalmente, ele tem uma capacidade muito grande enquanto pessoa, enquanto ser humano, de lidar com as diversidades, de saber tratar as pessoas bem, É uma pessoa assim que não perde a estribeira, como a gente diz na política, não é aquela pessoa agitada, nervosa, que não aceita crítica. Ele aceita crítica, discute, debate, ouve críticas, procura melhorar. Então, uma pessoa assim que tem uma intensividade na política assim, muito forte, que eu acredito muito em pessoas como o prefeito Grana. Eu já o conheço há muito tempo, conheci sempre a sua desenvoltura, sua tranquilidade, porque um comandante
ele precisa ter algumas características, algumas qualidades que não é fácil de encontrar nas pessoas. Que no momento difícil ele não perde a cabeça, ele fica tranquilo, ele não perde o raciocínio, ele não perde o objetivo, ele não esquece o projeto, para que ele foi eleito, o que ele defendeu. Então essas características ele consegue tratá-las muito bem, né? Então eu vejo assim como o prefeito Carlos Grana, sem menosprezar nenhum adversário, obviamente, mas ele é um prefeito muito difícil de ser batido aqui numa reeleição aqui em Santo André. Claro. Ô Martim, falando ainda um pouco aí dessa questão desse projeto do apoio dos partidos, o PDT em questão, ô Martinha, você acredita que até nessa fase que o PT tem um desgaste, que é óbvio que tem um desgaste aí de um partido que já está há tanto tempo até no poder aqui do nosso governo do Brasil, tem um desgaste também, tem essa questão das crises, as denúncias de corrupção, que são fatos, não é, Martinha? Você acha que é mais do que nunca a hora de um outro partido ali também, alinhado à esquerda, também aparecer com mais força ali, mostrando outros caminhos? O que você acha, Martinha? Eu acho que sim, eu acho que o PDT ele cumpre bem esse papel, é um partido que desde a sua fundação pelo Leonel Brizola, sempre a visão do Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, tiveram sempre preocupações assim, fundamentais para o país, nacionalistas, em defesa da empresa nacional, em defesa da Petrobras, em defesa de uma educação de qualidade, e o Brizola, quando foi governador do Rio, colocou isso em prática, né, a construção das escolas com tempo integral para as crianças, né, então essa preocupação sempre foi muito forte no PDT, uma preocupação trabalhista, que se envolve vários setores da sociedade, que tem preocupação com a nação, que vai desde os empresários, pequeno, médio empresário, todo o setor de comércio, os profissionais liberais, o movimento sindical, né? Então todos integrados dentro do partido para construir esse bem social, esse espaço, né, partidário. Então o PDT tem esse viés importante. E eu acredito também que tem outros partidos também que podem estar contribuindo num momento como esse. E a gente não pode ter só um partido que tem esse viés. Tem que ter vários partidos. É bom que tenha mais 1, 2, 3, 4, 5 partidos ou mais, né, que tem essa preocupação. Porque aí a gente torna a democracia cada vez mais forte, mais consolidada, a gente contrabalançando todos os outros interesses dentro da sociedade. Ok. Ô Martinha, você citou aí o Brizola, o fundador do PDT. Faz até um momento um pouco cultural aqui no nosso bate-papo. Tem fotos, o Brizola, ele veio aqui no sindicato de Santo André, não é isso, Martinha? Tem até lá, quem vai conhecer melhor o sindicato, vocês têm aquela biblioteca que eu até indico por aqui, vocês têm um acervo enorme lá, a cargo do nosso querido Tijolo, se o Tijolo estiver nos acompanhando, Tijolo que é uma pessoa muito querida lá no sindicato, Tijolinho, o homem dos livros lá do sindicato. Tem imagens do Brizola, né, Martinha? Fala um pouco, vamos fazer um pouco desse momento histórico aqui. Então, quando o Marcílio era presidente do sindicato, 79 para 80, quando o Brizola retornou do exílio, onde teve aqueles vários dirigentes políticos que foram beneficiados pela lei da anistia, um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros sindicatos que o Brizola visitou no seu retorno do exílio, foi o nosso sindicato, dos metalúrgicos de Santo André. E ali vieram o Brizola, vieram Prestes, né, passaram por lá. Então o Brizola e o Marcílio na época era muito assim, gostava muito do Brizola, né, do trabalho que o Brizola tinha feito no Brasil, né, sua atuação. Então ele esteve no nosso sindicato, foi uma bela visita, né, muito gloriosa, mesmo muito importante, porque o Brizola foi um guerreiro, um homem muito preocupado com as questões sociais, né, e por onde ele passou, fazendo política, de muita palavra, de muito compromisso político, de projeto, né? Eu lembro que na época das eleições de 89 do Lula, eu estava no PT, defendendo a eleição do Lula. Quando o Lula foi para o segundo turno, ele apoiou o Lula, e a mesma votação que ele teve no primeiro turno foi transferida para o Lula, né, no segundo turno. Teve um papel importante ali, né? Foi um compromisso, mostrando o quê? Que os brizolistas, aqueles que votaram no Brizola, tinham compromisso político, tinham visão política, né? Porque se fosse num outro momento, com outro homem da política, não teria migrado a votação assim em massa como veio para o Lula no segundo turno. Então mostra todas as qualidades que ele sempre teve enquanto dirigente político. Ô Martim, você tocou num assunto bem interessante, como é que é uma conversa que nós estamos tendo aqui. Você falou dessa questão da migração de voto. Você acredita que hoje o eleitor Martim, ele migra com certa facilidade ou não é tão fácil? Como é que você vê? Você que é também um agente político aí, o que você
acha dessa questão do voto do eleitor? Ele migra com uma facilidade, não é bem por aí, ele vota mais no partido, na pessoa? Você tem uma parcela, até quando vão fazer as pesquisas, às vezes as pesquisas muito antes da eleição, elas nunca batem com as pesquisas próximas da eleição. As últimas, inclusive, né, Martinho? Porque acontece o seguinte, você tem 25% aí da população que não tem votado, né? E não tem votado. Então, isso não vota nenhum candidato, nem no outro, um não comparece, outros votam em branco, outros votam nulo. Então, quando você vai fazer a pesquisa, você conta também essas pessoas. Né? Então, você tem. Mas eu acho assim que a população está ficando cada vez mais madura. A democracia faz isso. Você erra menos na hora de votar. Né? Então, você vota com a sua convicção. E a pessoa vota muito também, assim, sentindo o que foi bom e o que não foi bom para ela. Né? Então, certamente, onde o governo acerta mais, a tendência é ser repetido o voto deles. Quando você erra muito, a tendência é você perder voto. Então, eu acho que a população também, os eleitores estão ficando mais maduros, estão entendendo mais essa questão. Pode ter falhas ainda, pode ter as pessoas que ficam mais soltas, que não acompanham muito a vida, mas uma coisa que ele acompanha muito bem é a situação dele. Por isso que a questão econômica tem muito a ver, porque ele quer ver o seguinte, se ele está melhor hoje ou se ele está pior do que ele já esteve, né? O que ele está conseguindo comprar hoje, o que está... Está com o registro na carteira, né, Martinho? Se está na carteira, se não está faltando o pão de cada dia. Sim, claro. Enfim, cada um vai de acordo assim com os seus interesses. Claro. Ô, Martinho, estamos caminhando aqui para o final do programa. Se fosse para você fazer um destaque aí, o que você colocaria? Vamos encerrar com um destaque seu, deixa você à vontade, aquela câmera 3 totalmente sua, Martinho, você que tem aparecido aqui com uma enorme frequência aqui no nosso programa. O que você destacaria aí? Economia, política, qual que é um destaque do Martinho para terminar o programa? Eu destaco um pouco até do que eu já abordei aqui na minha fala, Bessa, que é o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento que é um momento da gente fazer o Brasil voltar a crescer, né? Eu acho que aí tem que estar todos os atores da sociedade, todos os partidos políticos, tem que estar todos os governantes desse ou daquele partido com aquela ou com outra vontade, mas nós não temos que jogar no quanto pior, melhor. O pior é pior, eu nunca vi coisa pior ser melhor. Então nós temos que jogar no quanto melhor, melhor. Vamos fazer a disputa democrática das eleições, do voto, né, de acordo com seus interesses, mas o Brasil não pode sofrer com essa disputa, né? A economia do país não pode sofrer e o povo brasileiro não pode sofrer com a vontade desse ou daquele partido ou daquelas pessoas, porque o nome já diz partido. Partido pertence a uma parte da sociedade, não responde por toda a sociedade. E quem governa tem que governar, mesmo quem tem pretensão de governar, e quem governa tem que governar para toda a sociedade. Ok. Martinho, muito bom, viu? Ótima reflexão, muito obrigado, tá? Valeu. Muito obrigado vocês aí de casa que acompanharam mais essa edição aqui do Eco TV Entrevista. Até a próxima edição, muito obrigado, até lá.